Salve, salve, pessoal! Tudo bem com vocês? Olha só, sejam muito bem-vindos aqui no canal Lê Durigão, o canal mais real. E hoje eu quero falar para vocês sobre as 3 dicas infalíveis para o Enem que nunca ninguém te contou. Então fica comigo até o final desse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa esse sininho e fica comigo até o final do vídeo para você saber, para você descobrir o mundo sobre o Enem, o inglês no Enem. E eu vou te contar tudo que ninguém te falou até agora. Mas como eu quero que todos os meus alunos se deem super bem na prova do Enem, ó, até rimou, né? Se deem super bem na prova do Enem. Então eu também vou passar aqui para vocês de graça um bônus que também vai clarear as ideias total na hora do seu Enem. Então, roda a vinheta e me acompanha. Não esquece de dar um like e de se inscrever no canal, viu? E a primeira dica é: o inglês, galera, é uma língua hegemônica, ou seja, é uma língua que lidera, que guia. É a língua mais falada no mundo dos negócios e da ciência. Então, não é a mais falada do mundo. A mais falada do mundo é o mandarim, mas o inglês é o mais falado nesse business, no comercial. Pelo fato do idioma inglês liderar o mundo dos negócios e da ciência, em tempos, algumas palavras em inglês elas são incorporadas no nosso dicionário. Não só no nosso português, mas em vários outros idiomas também. Por exemplo, as palavras deletar, backup, download, enfim, várias expressões que são em inglês que a gente acaba incorporando no nosso dicionário. A tradução dessas palavras acabam sendo as mesmas, mas você saberia explicar isso em português? Por exemplo, o que é download? Você saberia explicar isso em português? Então é importante você se familiarizar com essas palavrinhas em inglês que são incorporadas no nosso dicionário da língua portuguesa. Dica número 2, e agora a Teacher Lê vai iluminar, clarear suas ideias e vai te socorrer. Mas antes disso, eu só quero confirmar se você se inscreveu aqui no canal. Se inscreveu? Eu vou dar um tempo. Pronto, agora vamos lá. Dica número 2, galera, interpretação de texto. Você sabia que interpretação de texto ela é um pouco diferente em inglês do que na sua língua nativa, ou seja, o português, ou qualquer outra língua que você esteja falando. Enfim, é diferente você interpretar um texto em inglês do que ou em qualquer outra língua que não seja a sua nativa. Então, existem alguns truques, algumas técnicas, e eu ensino esses truques, essas técnicas, tudo com detalhes no meu curso, que vai ser lançado em breve, no meu curso Inglês Sem Fantasmas no Enem. E é um curso que você tem que participar, você tem que ser minha aluna ou meu aluno se você quiser se garantir nas provas do Enem. Então, você precisa muito ser meu aluno nesse curso do Enem. Mas, continuando a dica, eu vou mostrar aqui para vocês, então, um roteiro que eu criei de interpretação de texto para facilitar a sua vida e você ganhar tempo. Bom, então, aqui um roteiro, né? O que você precisa observar quando você tem um texto na sua frente? Você vai começar pelo título. Então, verifica se tem figura, se tem gravuras, quais são os esquemas, qual é o título. De repente, é uma notícia, uma charge, um documentário, certo? Tenta identificar o gênero textual. Certo? Por exemplo, é uma receita? É uma bula de remédio? É uma piada? Tenta identificar. Próximo, você vai fazer uma leitura geral. Então, primeiro você vai passar o olho pelo texto e procurar identificar a ideia geral do texto. Certo? Qual que é, assim, o que você entendeu do texto? A ideia geralzona do texto.
Depois, pela segunda vez, aí sim você vai fazer uma leitura mais detalhada. Você vai verificar em cada parágrafo as palavras conhecidas, os cognatos, os falsos cognatos, phrasal verbs, tá? E outros. Próximo, você vai fazer anotações nos parágrafos que você entendeu. Tudo que você entendeu daquele parágrafo, você vai fazer algumas anotações, certo? E observar as dicas tipográficas. Por exemplo, tem negrito, tem aspas, tem parênteses, tem letras, alguma coisa escrito em itálico. Essas coisas você também tem que verificar para começar a ter uma interpretação de texto precisa. E a terceira dica de hoje é a estrutura do texto. Então, você tem que, quando você pega uma interpretação de texto, você vai analisar duas coisas, o skimming e o scanning, que eu vou te explicar agora. Então, existe as estratégias da leitura. As duas principais estratégias são o skimming e o scanning. O que significa isso? O skimming significa você olhar rapidamente para o texto e verificar o sentido geral. Então, você vai dar uma passada, assim, você vai passar o olho e vai ver qual é o sentido, todos aqueles detalhes que eu te falei na outra dica. O que está representando? E o scanning é olhar o texto para localizar informações específicas. Então, por exemplo, uma data, um nome de alguém, um lugar, sabe? Sempre façam essas perguntas: onde, quem, como e quando. Essas 4 perguntas facilitam muito. E também é legal vocês fazerem uma inferência, você predizer ou adivinhar o que vem depois no texto, né? Usando as pistas culturais, a lógica, a gramática. Então, tudo que o texto te mostrar, tudo que ele te trouxer de informação, incluindo o título, você tem que dar uma olhada mais atenciosa. Ai, meu Deus, e agora? Letra A, B, C, D ou E? Eu lembro que a Tia Lê tinha falado sobre essa questão. Ela não ia dar um bônus depois daquele vídeo?